Oi, tudo bem? Começamos agora o Conversando Evangelho, o estudo semanal do Evangelho segundo o Espiritismo, tradução de Guilom Ribeiro. O estudo de hoje é o número 19, capítulo 5. Bem-aventurados aflitos, itens 6 a 11, causas anteriores da aflição e esquecimento do passado. Em nome da Casa Virtual Luz Espírita Caville, agradecemos a presença do Clóvis, da Ana, do Josimar, do Ney e da Michele. Convidamos nosso amigo Clóvis para fazer a prece inicial. Vamos então, mais uma vez, fechar nossos olhos, serenar o nosso coração, nosso corpo material, e vamos agradecer, primeiramente a Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Agradecemos a Ele a oportunidade de estarmos entre os encarnados, podendo aprimorar as nossas virtudes já conquistadas, reparar os erros de ontem e de hoje e aprendendo novas lições para a nossa evolução. Agradecemos também a presença do nosso irmão maior, o Mestre Jesus, que deixou para nós o exemplo máximo de amor, perdão e caridade. Que nós possamos, humildemente, tentar seguir este exemplo. Agradecemos também aos amigos espirituais que estão conosco, nos amparando, nos intuindo e nos protegendo. Que continuem junto conosco nesta nossa jornada terrestre. E assim, totalmente agradecidos, damos início ao estudo do Evangelho desta noite e que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. O que podemos entender por causas anteriores das aflições? Bom, gente, essa pergunta complementa, né, o nosso estudo da semana passada, que a gente estava falando das causas atuais, e nesse estudo a gente fala das causas anteriores. Né? Deus é misericordioso, bom e Ele é justo. Então, o que explicaria os sofrimentos, né, que não são causados por situações que a gente consegue visualizar hoje em dia, né? Que foi até o exemplo do último estudo. Se eu sei que eu não posso comer determinada coisa e eu como, eu vou passar mal. Então, como nós poderíamos explicar, por exemplo, uma família que a mãe, por exemplo, é uma pessoa super bondosa, e aí a gente olha e fala, nossa, essa mulher não merece esse filho, como ele é ruim para essa mãe. Ou aquelas pessoas que nascem com deficiências, crianças que desencarnam prematuramente. Essas causas, essas coisas acontecem por questões anteriores, ou seja, nossas vidas anteriores, que nós precisamos voltar, reencarnar para corrigir as nossas falhas, né? Que foram causadas pelo nosso orgulho, pela vaidade, e pelo nosso livre-arbítrio, que nós tínhamos a possibilidade de fazer o certo e não fizemos. Então, todas as causas que a gente não consegue explicar agora, né, elas estão lá no nosso passado, em vidas anteriores, que, graças ao esquecimento, a gente não... Deus nos deu essa bênção para que a gente consiga realmente evoluir, porque o objetivo da reencarnação é progredir, né? As provas, elas são para isso, para que a gente progrida, e nós vamos encarnar com as pessoas que a gente precisa resgatar coisas, pessoas que a gente precisa aprender, e principalmente pessoas que vão nos ajudar a progredir. A gente sempre pensa, eu estou reencarnando com fulano, beltrano, porque eu preciso pagar alguma coisa. Não,
A gente se reúne também com pessoas que vão nos ajudar nas nossas provas, na nossa evolução. É isso. Por que esquecemos o passado? O esquecimento do passado é das manifestações da misericórdia divina, né? Deus compreende que a verdade, né, se nós detivéssemos esse conhecimento, nós não suportaríamos as provas que nós precisamos superar, né? Imagine o impacto que causaria sobre mim descobrir que, em encarnação anterior, eu matei meus pais, né? Que eu, né, maltratei meus irmãos, que eu venho a encarnações e encarnações perturbando essas pessoas que hoje eu entendo que trazem um desconforto para mim, né? Eu entendo que a minha vida talvez seria mais facilitada se esta pessoa não estivesse na minha convivência, mas é justamente o contrário, né? É a necessidade dessa convivência quem vai fazer com que eu alcance progressos maiores, né? Como a Michele falou, né? O esquecimento do passado, ele nos possibilita, né, a superação de dificuldades passadas, né? A misericórdia divina nos dando oportunidade de nutrir sentimento fraterno por aqueles que foram nossos inimigos em passagens anteriores, né? E algumas obras também explicam que é engraçado que a gente sempre tem uma visão de que o esquecimento é como se fosse um capricho de Deus, né? Mas a obra divina, ela é perfeita. Ele não apaga incêndio, né? Ele não vai lá precisar fazer com que você esqueça o seu passado. Ele está inserido nas leis divinas, né? Quando nós nos preparamos para a encarnação, nós passamos por um período de adaptação, aonde, lembrando da fala da Michele, aonde nós vamos, né? Porque quando a gente desencarna, a gente retoma toda a memória dessas vidas passadas. Então, a gente pode pensar que quando nós nascemos, nós somos um livro branco, né, de páginas em branco para ser escritas. Mas não é bem assim, né? A verdade é que nós não temos essa memória viva em nossa mente, né, nosso cérebro, na nossa mente vinculada à carne, mas na nossa memória espiritual, através das nossas intuições, né? Nós sabemos, nós temos isso dentro de nós. Então, nós não somos realmente um livro em branco em que nós corremos o sério risco de cometer os mesmos erros das mesmas formas sempre, né? A gente sabe. A questão é o quanto nós estamos preparados e interessados em nos desligarmos do nosso ego e conduzir a nossa vida em benefício, né? Trazendo aprendizado para todos, né? Então, essa é o meu entendimento do que seja o esquecimento do passado e os seus benefícios. As tribulações, elas podem ser escolhidas pelo próprio espírito? Pode acontecer das duas formas, de ser escolhida ou não.
Quando o espírito possui um coração endurecido, as tribulações podem ser impostas para que ele escolha entre aquelas tribulações, sabendo as razões por que está escolhendo, porque senão ele não vai querer escolher aquilo. Por outro lado, isso retardaria a evolução dele, se caso ele não passasse por aquilo. Já o espírito penitente é diferente, ele escolhe, ele quer progredir, ele quer evoluir na escala da evolução, do progresso, ele escolhe para o próprio crescimento. Pode acontecer também de o espírito não precisar nem passar por nenhuma tribulação, mas querer passar por determinados sofrimentos, determinadas provas e expiações, para servir de degraus, para que ele possa chegar a uma melhoria no estado espiritual dele. À medida que a gente vai passando pelas provas, você não precisa de repeti-las, e vai crescendo espiritualmente e evoluindo. É isso. Quais as consequências das causas anteriores das aflições? Pois bem, muitos dos nossos sofrimentos aqui na Terra são resultado de nossas infrações às leis de Deus, né? Cometidas nessas existências ou existências anteriores. E certas sofrimentos parecem injustificáveis. Por exemplo, nascer com deficiência física, mentais, morte de ente querido, perda de trabalho. E a doutrina espírita, ela nos ensina que as causas dessas aflições, das dores, sofrimentos, estão relacionadas com as causas anteriores. Nós não encontramos uma resposta satisfatória na presente encarnação, devemos nos reportar a encarnações passadas. Os sofrimentos por causas anteriores são frequentemente como das causas atuais, são iguais. As consequências naturais da falta cometida, que quer dizer, por uma justiça distributiva, rigorosa, o homem suporta o que fez aos outros suportarem. Se foi, por exemplo, se foi duro e desumano, ele poderá ser, a seu turno, tratado duramente com desumanidade. E se foi orgulhoso, poderá nascer com uma condição humilhante. Se foi avarento, egoísta, ou se fez mau uso da fortuna, poderá ser privado do necessário, certo? Então, a regra básica que devemos procurar a origem dos males nesta encarnação, não encontrando indícios, retornaremos a uma ou outra, mesmo tendo o esquecimento do passado. Fica em nós uma lembrança ou uma intuição. Então, Jesus, ele já falava sobre isso, que ele reconheceu em todos nós uma enorme diversidade de dores do mundo, mas não estimulava a caminhar, nos estimulava a caminhar com resignação, coragem, confiante na misericórdia. Ele nunca deixou ou excluiu os menos favorecidos, aqueles que não teriam de alcançar as bênçãos do reino de Deus. Então, na visão espírita, as aflições é uma oportunidade de reajuste perante a lei de Deus. Portanto, é necessário que possamos compreendê-las e aceitá-las como lições valiosas. A cada criatura tem o que lhe é própria. Gratidão. Como vivenciarmos o sofrimento pela perda de entes queridos? Bom, para nós espíritas, temos algumas premissas que devemos lembrar ao abordar esse tema. O primeiro, a imortalidade da alma. Segundo, a possibilidade de comunicação com os desencarnados. Terceiro, a reencarnação. Assim, podemos dizer que não somos um corpo que possui uma alma, mas sim uma alma que está em um corpo, e que um dia irá se desvencilhar dessa carapaça
e seguirá para o plano espiritual. Kardec, ao nos apresentar esse sistema, faz com que o espiritismo mate a morte. Ou seja, a morte é apenas uma passagem, assim como um dia foi o nosso nascimento aqui na Terra. E nessas indas e vindas, iremos nos aprimorar, sem cessar. Isso quer dizer que nós espíritas estamos imunes ao sofrimento da perda de entes queridos? Não. Como já dissemos outras vezes, a dor existe, mas é opção, sofrer. Segundo a psicóloga Cláudia Mandato, os espíritas, pelo seu sistema de crença, têm menor chance de apresentar lutos complicados, mas isso depende da individualidade de cada um, pois ainda temos laços com os conceitos de morte de outras religiões. Segundo Leon Denis, em O Problema do Ser, do Destino e da Dor, cita para nós: nada perece, tudo se transforma e se esclarece sobre os degraus que conduzem de esfera em esfera, de sol em sol, até Deus. Espírito e morredouro, lembra-te disto: a morte não existe. E partindo para a prática, ao vermos um ente querido partir para a pátria espiritual antes de nós, o que podemos fazer? Devemos fazer o ato de amor e caridade possível nessa situação. Orar. Pedir ao plano espiritual que acolha nosso parente, que ele possa, o mais breve possível, compreender sua nova situação e seguir seu caminho rumo à evolução. Claro que sentiremos saudades, mas com a certeza que um dia, se formos merecedores, nos reencontraremos em algum lugar, seja no plano espiritual ou em outra encarnação. E desta feita, o Espiritismo segue sendo o Consolador prometido. Obrigada pela colaboração de todos do estudo da noite. Pedimos para o nosso amigo Ney fazer nossa prece de encerramento. Senhor Deus, obrigado por mais essa oportunidade de estarmos próximos a Ti, aprendendo mais, nos confortando, nos resignando pelas ações impostas a nós no dia a dia. Reconhecendo nossos erros pelas nossas falhas perante nossos irmãos e a nós mesmos. Que vós possa sempre nos guiar, nos tocar com leve brisa, como uma suave canção, tocando em todos os nossos corações. Prometemos, então, ao menos, nos conscientizarmos de que a vida é para aprendermos a amar. Gratidão te damos, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Tenham todos uma boa semana. E até o próximo estudo. Fiquem com Deus.